Google, Spotify, Alexa, Netflix. Você já se perguntou como que eles armazenam e buscam as informações para depois te apresentar? Imagine o poder de uma mente artificial capaz de prever o que você quer assistir antes mesmo de você pensar nisso. Mas você já se perguntou o que está por trás dessa inteligência? Qual é o segredo que permite que a Amazon Alexa entenda suas perguntas ou que o Spotify recomende a música perfeita para aquele teu momento? Meu nome é Lizzy Pedroni e hoje vamos revelar os bastidores das maiores IA do mundo e mostrar os poderosos bancos de dados que estão por trás de tudo isso, escondidinhos lá nos bastidores e que alimentam essas poderosas ferramentas com suas capacidades surpreendentes. Prepare-se para explorar como essas tecnologias revolucionam o nosso cotidiano. Você está pronto para descobrir como as maiores mentes artificiais do mundo realmente funcionam? Mas antes disso, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo e também de ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. E se quiser aqui também eu vou deixar o meu Instagram, me segue lá que temos dicas diárias e muito conteúdo gratuito. Antes então da gente começar com o nosso assunto propriamente dito, algumas coisas são importantes da gente falar. Que os bancos de dados, eles são fundamentais no funcionamento das inteligências artificiais, dos softwares que utilizam algum tipo de IA. Porque eles precisam, então, armazenar e recuperar de alguma forma grandes volumes de dados. Além do que isso precisa ser feito de uma maneira muito rápida. E outro ponto que é importante a gente salientar aqui para quem não sabe, é que existem vários tipos de bancos de dados. Eu já tenho alguns outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, para quem quiser mais detalhes, mas vamos fazer então uma pequena introdução. Nós temos os bancos relacionais, que são aqueles que têm várias tabelas e elas são relacionadas entre si. Ou seja, são aqueles bancos de dados onde as informações você pensa, eu consigo colocar isso aqui em forma de linhas e colunas? Sim, então eu consigo armazenar isso em uma tabela. Normalmente, os sistemas que utilizam os bancos relacionais, eles são aplicações que eles requerem transações bem complexas e tem que manter a integridade dos dados, porque uma das grandes premissas dos bancos relacionais são, então, o controle de transações e a integridade dos dados que estão ali armazenados. E como exemplos desses bancos relacionais, nós temos alguns bem famosos que todo mundo conhece, que seriam o MySQL, o PostgreSQL, o Microsoft SQL Server. E além então dos bancos relacionais, nós temos os bancos não relacionais, que muitos falam dos bancos NoSQL, que são então quando nós não temos a possibilidade de armazenar dados em forma de tabelas, de linhas e de colunas. Nós precisamos armazenar dados que eles não têm uma estrutura definida. Podem ser de vários tipos, eles podem ser totalmente desestruturados ou ter algum tipo de estrutura mais rústica ali. Eles são bancos, então, com uma flexibilidade muito alta, porque eles não têm aquela rigidez da tabela, do relacionamento, e também eles podem manipular grandes volumes de diferentes tipos de dados ao mesmo tempo. Aqui nós temos, então, alguns bancos não relacionais, o MongoDB, o CouchDB e o Amazon DocumentDB. Outra coisa que nós precisamos lembrar são que nós temos os serviços na nuvem que são disponibilizados, Então, as aplicações de IA, elas exigem que, muitas vezes, um alto nível de desempenho e confiabilidade. E esses serviços na nuvem, eles são justamente para prover isso. Confiabilidade, alta disponibilidade, escalabilidade. A gente tem uma manutenção mais gerenciada ali, porque não está na nossa estrutura, está numa estrutura de nuvem. E alguns exemplos desses são, por exemplo, o Amazon, o Azure, o Google Cloud, todos eles têm aqui os seus softwares de banco de dados equivalentes, tá? Então, muitas vezes, os serviços, as aplicações de IA, elas utilizam de serviços de banco de dados na nuvem e não aqueles bancos de dados que nós falamos mais tradicionais de antes.
Agora que tu já sabe um pouco mais sobre os tipos de bancos de dados e se familiarizou um pouco mais com os nomes, se você ainda não conhecia, vamos lá ver o que realmente interessa aqui no nosso vídeo de hoje. E uma coisa que esses softwares de IA que a gente vai falar têm em comum é que todos eles utilizam mais do que um banco de dados para poder prover as suas soluções, né? Então, dependendo do que eles precisam, eles utilizam uma tecnologia de banco de dados para uma situação, outra tecnologia para outra situação, juntam tudo isso e conseguem entregar então o nosso serviço. Vamos então ao primeiro software, que seria então o Google, o mecanismo de busca do Google, certo? O mecanismo de busca do Google, ele utiliza basicamente dois softwares, o Google Big Table e esse Spanner. Eu não sei muito bem a pronúncia, acho que é Spanner, certo? Então, esse Spanner, ele é um banco de dados relacional que ele tem como característica, ele é muito consistente e ele tem alta disponibilidade, certo? E já esse Big Table, ele é um banco de dados distribuído, desenvolvido pela própria Google e que ele consegue armazenar e gerenciar um grande volume de dados. Porque imagina, nós estamos falando de mecanismo de pesquisa do Google, ali onde a gente vai e faz as nossas consultas. Então, o que esse Spanner faz nessa nossa estrutura do Google? Ele vai gerenciar os dados transacionais críticos. O que seria, então, esses dados transacionais críticos? Seriam índices de pesquisa, ele vai indexar ali as milhões de páginas, né, que a gente busca, ele vai organizar a questão dos metadados, autenticação de usuário, etc. Então, tudo que for mais sensível vai ficar a cargo do Spanner. Já o Big Table, o que ele faz nessa história toda? É ele quem armazena uma grande quantidade de dados que não são estruturados. Seriam índices, caches, históricos de pesquisas, dados estatísticos diversos, toda essa situação. Então, juntando essas duas principais ferramentas, a gente tem o Google como ferramenta de busca, né? Eu tô falando do Google de pesquisa ali mesmo, não de todas as ferramentas do Google, tá? Então, essas duas partes em conjunto conseguem gerenciar, então, as partes mais críticas, indexação, metadados, autenticação, e essa outra parte é responsável pela armazenar as quantidades de dados. Então, vocês vejam que quando a gente vai lá e pesquisa alguma coisa no Google, são várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, entre elas isso aqui, e ela vai lá rapidamente, busca e nos fornece a informação em questão de segundos, né? O próximo software que utiliza AI que nós vamos ver hoje, então, seria a Alexa, que é aquele famoso assistente, né, virtual da Amazon. Quais seriam, então, os dois bancos de dados que ela utiliza, né? O DynamoDB, que, se não me engano, é da própria Amazon, e o Amazon S3, que também é da Amazon. O que é esse DynamoDB? Eu não sei se pronuncia Dynamo ou Dynamo. Acho que seria Dynamo. Ele é um banco de dados NoSQL, ou seja, ele não é um banco de dados relacional. Ele tem um armazenamento super rápido e é escalável. E ele armazena informações de voz e interações dos usuários. Ou seja, aqui nesse DynamoDB, ele guarda interações em tempo real entre o usuário e a Alexa, o estado da sessão. O que seria esse estado da sessão? Para que tu possa manter uma conversa ali com ela precisa saber se tu falou, parou tua fala, se ela respondeu, o que ela respondeu, se está te esperando, ou seja, estou aguardando uma resposta ou eu tenho que responder alguma coisa. Então, eu tenho que gerenciar essas informações. Também as preferências do usuário, né, idioma, uma série de coisas que ele pode configurar ali, região, enfim. E além do que os logs e históricos de todos os eventos e todas as coisas que já foram ali pesquisadas. E já aqui no S3, ele armazena, então, esse Amazon S3 é um banco de dados que ele armazena um grande volume de dados também não estruturados. Então, aqui nesse caso, os dois bancos de dados, eles não são relacionais, eles são bancos de dados que armazenam informações de forma não estruturada. E no S3, aqui então, são armazenados todos os arquivos de áudio, todos os comandos de voz,
todos os conjuntos de fala pré-treinados, né, pré-definidos. Imagina que isso tem muitas coisas de áudios armazenadas em muitos idiomas. É armazenado também logs, backups de dados, interações do usuário, uma série de coisas. E juntando todas essas questões aqui, é que quando a gente faz uma pergunta ali para Alexa, ela nos responde rapidamente. Ela faz uso de todas essas tecnologias aqui, e talvez mais algumas, óbvio, eu estou me detendo em questões de banco de dados. E consegue nos responder. Mas pensem que só para falar um "Oi, Lizzie, bom dia, como você está?", ela já teve que fazer uma consulta aqui, processar várias informações e não responder, né? A gente nunca pensa, puxa, mas isso aqui deve estar salvo em algum lugar. Sim, está salvo em algum lugar, em um banco de dados. A próxima que nós vamos falar é sobre o Tesla, né? Que seria a parte de condução autônoma. Eu não estou falando especificamente ali do carro, mas sim da parte da condução. Eu trouxe esse exemplo porque ele usa o PostgreSQL, e é um banco relacional, né? E o banco ali do Apache, o Hadoop. O banco de dados, então, o PostgreSQL, ele é um banco relacional. E por que eles utilizaram ele? Porque ele tem uma grande capacidade de armazenar dados, muitas quantidades, né, de dados, de forma não muito, como é que eu posso dizer? De uma forma não muito extensa, digamos assim. E já aqui a parte do Hadoop, ele usa processamento de grandes volumes de dados e sensores de logs. Imagina, né? É uma condução de um veículo, então ele deve armazenar quantos sensores tem ali num veículo envolvido para saber se ele pode andar, se ele tem que ligar o pisca, se ele tem que, enfim, ligar o farol, ligar o sensor de chuva. E o que acontece então? O Postgres, ele tem dados relativos ao veículo, enquanto que aqui no Hadoop ele tem dados dos sensores para a melhoria do IA. E através desse conjunto de dados armazenados então do veículo e mais os dados dos sensores é que ele consegue fazer aquela condução automática, ou seja, aquela condução que a gente vê que não tem o motorista. Então, se a gente parar para pensar, a gente normalmente não pensa, né? O que tem por trás daquilo ali? Como é que ele sabe o que ele tem que fazer? Onde é que estão essas informações aqui? Tudo tem que estar salvo em algum lugar. E o próximo agora que a gente vai ver é o Spotify. Quem nunca escutou a música lá no Spotify ou estava lá em um momento tristeza e chegou lá o Spotify e te disse: tal música está apropriada a este momento. Para isso, ele utiliza dois bancos de dados, o Cassandra e o Redis, certo? No Cassandra é um banco de dados, para quem não conhece, distribuído, que ele usa para armazenar e consultar os dados dos usuários do Spotify. E neste aqui, esse Redis, é um banco de dados que funciona em memória. Quem nunca ouviu falar, dá uma pesquisada sobre ele na internet, que ele é bem diferente. Aqui no Cassandra, o que são armazenados, então, esses dados? São dados dos usuários, recomendações de música, o histórico de tudo que tu já ouviu na tua vida do Spotify. Então, ele vem aqui e guarda todas as informações de cobrança, informações pessoais, né? Todas essas coisas ele guarda no Cassandra. E aqui, então, ele usa para quê? Ele usa para acelerar o tempo de resposta nas recomendações de pesquisas. Porque o que acontece? Quando você está escutando uma música, automaticamente embaixo, depende de você estar escutando, né? Aparece já músicas semelhantes. Ou seja, é muito rápido essa troca, né? Você troca uma música lá totalmente diferente, ele já vai ter outras músicas semelhantes. E imagina que nós não estamos falando de um único usuário. Nós estamos falando de, sei lá, talvez milhões, bilhões, não sei quantos usuários tem o Spotify. E ele faz isso de forma muito rápida. Ou seja, a música também está armazenada em algum lugar e ele consegue, para esses milhões de usuários conectados ao mesmo tempo, ir lá, buscar a música, recomendar para outro, dizer quais são os melhores momentos de música para um. Eu quero uma música para fazer a faxina, eu quero uma música de home office. E ele consegue fazer tudo isso, né? Graças a essas tecnologias aqui. Então, através dessa junção de tudo que ele consegue nos entregar essa experiência musical, digamos assim, que acho que o Spotify é um dos maiores players, né, ali que a gente utiliza na parte musical.
Eu, por exemplo, gosto muito. E agora nós vamos ver a Netflix. Também eu acho que dificilmente alguém aqui não conhece ou nunca usou na vida, né, a Netflix. E a Netflix, ela tem um diferencial aqui, ela utiliza 3 bancos de dados. O Cassandra e o MySQL, ela utiliza mais como se fosse um banco de dados relacional. O MySQL, ele é relacional e o Cassandra, ele pode ser utilizado dessa maneira, certo? E o S3, que a gente já viu antes lá no outro software, ele também é utilizado aqui porque ele armazena um volume muito grande de dados não estruturados. Então, ele é muito bom nisso. Aqui o Cassandra, ele utiliza então para que a Netflix? Ele vem aqui e guarda então grandes volumes de dados de visualizações dos usuários. Então imagina, tudo que você já viu um pedacinho, começou a assistir, parou de assistir, ele vai armazenando aqui. No MySQL, ele vai guardar então o quê? Dados transacionais, que seriam essas coisas mais, digamos, engessadas, né, digamos. Cadastros, perfis de usuário, as informações de cobrança, toda a gestão, né, de conteúdo, gestão de conteúdo, eu digo conteúdos relacionados, esse filme é ficção, então relaciona todos os outros filmes de ficção. Esse filme aqui, ele tem conteúdo proibido para menores de 18 e tem todos os outros que são parecidos. E assim vai, né? Ele consegue ir fazendo filmes de acordo, eu gosto de filmes de ação, então ele já me recomenda um monte de filmes de ação, né? Que seriam as minhas preferências. As interações que eu já fiz, eu assisti tal filme até tal parte, eu assisti um seriado até a 5ª temporada, e todas as minhas informações de acesso, né? Ele consegue armazenar todas as vezes que eu entrei e saí da Netflix. E o S3, ele então é aquele que grava os vídeos, né? Que armazena os vídeos e as imagens. Imagina que isso aqui é uma quantidade muito alta, né? De volume, eu quero dizer, de dados. Então, por isso que é utilizado esse S3, porque ele trabalha muito bem com a questão de grandes volumes de dados e de dados não estruturados, porque vídeos e imagens, eles, né, não têm uma estrutura muito definida. Então, através dessas ferramentas aqui, quando a gente vai assistir ali um filme na Netflix, tudo acontece e tudo acontece ali por baixo e a gente nem presta muita atenção. Então, a próxima vez que tu for assistir a Netflix, dá uma olhada e pensa, puxa, olha, isso aqui tá gravando aqui, isso aqui tá gravando talvez no Cassandra, agora ele acessou tal coisa, só pra gente ver, né, porque é tudo muito rápido e tudo vai acontecendo e a gente não se dá conta. E eu quis trazer isso aqui pra vocês porque a gente fala muito hoje de IA e softwares de IA, né, e à medida que as IAs, elas continuam evoluindo, os bancos de dados, eles vão, digamos assim, criando uma importância cada vez maior, porque por trás dessa tecnologia tem que ter um armazenamento, tem que ter mecanismos de busca cada vez mais rápidos. Então o uso dos bancos de dados se torna cada vez mais evidente. Porque são os bancos de dados que garantem que cada interação, cada recomendação e cada resposta sejam entregues com precisão e rapidez. Desde a busca lá incansável do Google para encontrar as respostas certas, até o fluxo constante do entretenimento personalizado ali do Netflix, esses sistemas, eles operam em perfeita sincronia, sempre movido por dados que nunca param de crescer. Então, da próxima vez que você usar o seu assistente virtual ou for assistir aquele filme que parece feito, né, sob medida para ti, lembra, por trás de cada decisão tem um vasto mundo de dados, que são cuidadosamente armazenados e processados por algumas das tecnologias mais avançadas do planeta. A inteligência artificial, ela é poderosa, mas é o gerenciamento de dados que realmente dá vida para ela. É isso, meus amigos, é o verdadeiro motor da revolução digital.